Noite, graças a Deus que tem nos ajudado até aqui. O Senhor nos ajudou e Ele vai continuar a nos ajudar a chegar até ao lugar mais almejado por nós, né, irmãos? Do recebimento da nossa coroa, aleluia, poder sentar na mesa e Ele vai nos servir naquela mesa, irmãos. Que coisa linda, né? Aleluia. Livro do apóstolo João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 6, aleluia, versículo 48, aleluia, e também o 54, mais alguns versículos nós vamos ler, amém? Amém. Glória a Deus, que diz assim, aleluia, glória a Deus. Diz assim o versículo 48, eu sou o pão da vida. O 54, quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. O versículo 66 diz assim: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. 67, então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? O versículo 68, irmãos, foi uma resposta de quem estava cheio do Espírito Santo. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. Tu tens a palavra da vida eterna. Aleluia. Podeis assentar, irmãos, e dando glória a Deus, em espírito de adoração, de ligação, irmãos, com o Reino da Luz. Aleluia. Bem-aventurados sois vós, aleluia, quando chorardes na presença dEle, quando pedir socorro dEle, aleluia, e Ele vos socorrerá. Eu louvo a Deus por esta palavra, igreja, ao qual o Senhor nosso Deus, Ele é tão maravilhoso, Ele é um Deus tão zeloso, Ele é um Deus tão maravilhoso, Ele é um Deus digno de ser adorado. Aleluia. É por Ele que nós estamos aqui. Aleluia. É para Ele que nós fazíamos a obra, aleluia, porque Ele nos chamou, Ele nos escolheu, Ele nos capacitou, Ele nos deu condições, aleluia, Ele nos resgatou, irmãos, das trevas para a maravilhosa luz, aleluia, da vida, aleluia, e louvamos a Deus por esta palavra, que o Senhor nos deu esse presente esta noite, aleluia. Eu quero agradecer a Deus mais uma vez, irmãos, por esta obra, pela vida do nosso líder, pela vida dos obreiros, pela vida dos cooperadores, pela vida dos membros da igreja. Que Deus venha enriquecer, irmãos, abundantemente a vida dos nossos irmãos, dando a eles crescimento espiritual, enchendo de poder, unção e autoridade e sabedoria do alto, irmãos, aleluia. É aquilo que é do alto que vai ser sólido na nossa vida, que vai ter sustentabilidade. Você vai passar pelas tempestades, você vai passar pelas provas, mas vai passar dando glória a Deus e aleluia, e cantando o hino da vitória. E esse texto ao qual, irmãos, aleluia, o Senhor nos deu, a Bíblia, ela nos relata que Jesus, após Ele fazendo
multiplicação dos pães. Jesus fez um grande milagre de multiplicação de pães. Aquilo que era para eles impossível, para eles era impossível, porque Jesus perguntou: o que tem isso aí? Senhor, olha, tem 3 pães, tem 2 pães e 3 peixinhos. Jesus falou para eles: vamos alimentar essa multidão? Eles falaram: é impossível. Sabe, irmãos, aquilo que é assim, na mão do ser humano, irmãos, o problema é problema. A doença é doença. É uma coisa que não tem solução na mão do ser humano. Mas quando está na mão dele, quando é ele que pega, é ele que levanta os céus e fala: Pai, te dou graças. Aleluia! Aleluia! E o Pai, sabe o que o Pai faz com quem tem intimidade com ele? Ele multiplica, ele dá condição, ele entra com cura, ele entra com providência, aleluia! E ele não deixa aqueles que estão com fome morrer faminto. Aleluia! Depois dele fazer esse grande milagre, agora ele vai fazer um grande feito. No meio de um grande mar, uma grande tempestade assolava os barcos. E os discípulos, desesperados, ele agora quer fazer algo diferente, porque quando ele quer fazer, ninguém segura. Quando ele quer operar, ninguém, aleluia, impede ele de operar. Ele agora fala: eu vou andar sobre as águas. E ele vai até o barco andando. Eles assustados, apavorados. É um fantasma. Ele falou: não, sou eu, mestre. No meio do apavoramento, nós somos assim, irmãos. Nós nos desesperamos. Nós às vezes perdemos até a nossa fé. Mas Pedro, irmãos, esse que falou aqui, olha, não, Senhor, sair e ir embora da sua presença, de jeito nenhum. Aleluia. Só tu tens a palavra de vida. Aleluia. Eu não vou sair da tua presença, não, Senhor. Eu não sou burro. Em outras palavras, irmão, eu não sou burro de sair da sua presença. Para onde que eu vou? Aonde que eu tenho saúde? Aonde que eu tenho vida se eu não estiver em Ti? Aonde que eu tenho esperança? Aonde que eu tenho alegria se eu não estiver em Ti, Senhor? Em Ti está a salvação, em Ti está a salvação, a esperança, a alegria, a paz, Senhor. Se és Tu mesmo, Deus, permita que eu ande também sobre as águas. Temos que ter fé, irmãos, para viver o sobrenatural de Deus. As tempestades, as lutas não podem ser maior do que a nossa fé. Nós temos que nesse momento mostrar nossa fé, acreditar que Ele está conosco, e Ele está. E a Bíblia diz que depois que Jesus permitiu aquela experiência que Pedro teve, agora Jesus chegando ali, as proximidades ali da cidade de Cafarnaum, ele começou a ter um diálogo com os seus discípulos, ele começou ali a conversar com os judeus, e quando ele começa a falar, irmãos, aleluia, o pão da terra é gostoso, né, irmãos? Hã? Gostosinho, pãozinho com manteiga. Hã? É bom, né? Cafézinho com leite. Oh, delícia. Pãozinho com mortadela, queijo. Oh, glória. Deus é bom. Mas esse pão aqui, irmãos, ele é muito melhor do que o pão da terra.
terra. O pão da terra você come e torna a ter fome. Mas este pão aqui, aleluia, você come ele te sustenta, ele te fortalece, aleluia, ele te enriquece, aleluia, ele te dá coragem, e você vai continuando, caminhando, mesmo em meio às lutas. Quando você come esse pão, você não para, você está sempre encaminhada, você está sempre olhando para o alvo, você está sempre confiando que é dele que vem o teu socorro. Aleluia. E a Bíblia diz que Jesus, quando ele começou a dizer: eu sou o pão da vida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. Aleluia! E eu o ressuscitarei no último dia. Aqueles que não foram arrebatados, irmãos, que foi embora antes do arrebatamento, aquele que estiver comendo dessa carne, bebendo desse sangue, vai ressuscitar primeiro. Olha que privilégio! Vai estar com ele antes ainda daqueles que vão ser arrebatados, porque eles vão ser ali ressuscitados primeiro. Oh, que glória, que honra! Por isso vale a pena estar com ele, por isso vale a pena chorar com ele, por isso vale a pena sofrer com ele. Aleluia! Mas quando ele começou a falar essas coisas, irmãos, bateu a incredulidade no povo. Quando ele estava fazendo milagre, enquanto ele estava operando as maravilhas, o povo estava lá, eu quero Jesus. Mas quando Jesus começou a falar que ele era o pão da vida, aleluia! Irmão, isso aqui é só para quem tem fé. Aleluia! Isso aqui é só para quem crê de verdade. Aleluia! Isso aqui é para aquele cristão que olha, aleluia, se a Bíblia falasse que foi, aleluia, Jonas que engoliu um grande peixe, aqueles que é mesmo nato, crer mesmo na palavra, ele não duvida do que Jesus fala, porque Jesus não é homem, irmãos, que minta. Aleluia! A palavra dele é fiel, irmãos. A palavra dele não é mentirosa, a palavra dele é fiel. Aleluia! E tudo que ele falou, irmãos, aconteceu e está acontecendo. Irmãos, nós não podemos viver somente de sinais e prodígios, não. Vai ter momento que não vai ter sinal nem prodígio, mas você vai ter que ter a sua fé, a sua crença no Senhor. Você vai ter que acreditar. Mesmo que você olhe, o mar está fechado, a tempestade está batendo, a luta está grande, mas a sua fé tem que estar ativada nele. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o santo nome. Quando ele falou isso, irmãos, bateu a incredulidade. Aí começou um a falar para o outro assim: mas esse aí não é filho de José com Maria? Como que ele tem que comer a carne, o sangue, beber o sangue dele, vai ter vida eterna? E até nos dias de hoje está acontecendo isso. Pessoas incrédulas. Sabe, irmãos, que as pessoas que querem pôr Deus na parede, o Senhor tem que fazer. Quem disse, irmãos, que o vaso é maior que o oleiro? Quem disse? Quem disse que o vaso, o servo é maior que o seu Senhor? Nunca vai ser. Nunca vai ser. Mas por falta de acreditarmos que a nossa fé tem que estar intacta no Senhor, porque nós vamos ser provados, irmãos. Vai ter dias que as coisas não vão bem para a gente, mas você vai ter que ter fé. Aleluia. Você vai ter que acreditar que a promessa dele é fiel na sua vida. Tudo tem um tempo, irmãos. Tudo tem um
Deus aquieta o mar, irmãos. Tem dias específicos. Não é todo dia que Deus entra na casa de Marta e Maria, aleluia, para Ele fazer uma visita. Mas tem dias marcados no calendário do Senhor, para Ele entrar com milagre, para Ele entrar com providência, para Ele salvar, para Ele libertar, para Ele acalmar o mar. Só que as pessoas estavam tão acostumadas, irmãos, em ver os sinais e os prodígios. E agora chegou a hora de confiar na palavra dele. Chegou a hora de confiar na palavra dele. Tem muitas pessoas que só vivem de profecia. Vai lá, eu tenho que ir na igreja, alguém tem que pôr a mão na minha cabeça e entregar alguma coisa para mim. Uma vez eu fui num culto com um abençoado aí, irmãos. Varão lá do Rio de Janeiro pegou por Deus, eu sou muito varão. Que no culto a irmãzinha lá pediu pro irmão que estava comigo orar para ela. A hora que ele acabou de orar, a irmã falou para ele assim: você não tem nada para entregar para mim, não? Eu falei: meu Deus do céu, o que é isso, Jesus? Que pobreza! O povo vai na igreja achando que Deus tem todo dia tem que estar pondo a mão na cabeça de alguém entregando, irmãos. A gente tem que mudar esses costumes. Deus, ele fala conosco na intimidade. Se Deus quiser usar o profeta, ele usa, irmãos. Mas eu não fico esperando vir profecia de profeta, não, porque eu tenho o maior dos profetas. Eu tenho livre acesso. O meu foi rasgado, irmãos. Eu posso dobrar meu joelho. Eu posso ter intimidade com ele, aleluia. Ele pode falar comigo face a face. O culto só é bom para alguns se for Deus usar alguém para pôr a mão na cabeça e falar, e entregar o recadinho. Nós temos que ser uma igreja mais madura. Graças a Deus, pastor. Graças a Deus que aqui os irmãos não são assim. Mas tem muitas igrejas em que os irmãos são assim. A pregação é uma bênção, irmãos. Mas se não tiver um recadinho, o culto não foi bom. Irmãos, a melhor profecia é essa aqui, ó. É a palavra, é o filho guardado. É ela que vai nos fortalecer. Quantos que estão aí frustrados? Eu conheci um abençoado que quase acabou com a vida ministerial dele, porque recebeu um recado que a varou que estava com ele era de Deus. O que ela fez? Ela traiu ele, quase matou ele na fé. Então nós temos que tomar cuidado, irmãos. Tomar cuidado com essas falsas profecias. Começar a buscar intimidade com o Senhor. Aleluia. Buscar a presença do Senhor de verdade, irmãos. Quando Deus falar, você ter certeza que foi Deus que falou. E se Ele falou, Ele é fiel para cumprir, irmãos. Deus cumpre, irmãos. Deus, tudo que Ele falou na minha vida, Ele cumpriu e está cumprindo, irmãos. Eu louvo a Deus porque eu não tenho vivido, irmãos, atrás de profecias. Eu tenho vivido, irmãos, em busca do Deus Todo-Poderoso. É aquele livro que nós estávamos conversando esses dias. Eu tenho tentado e buscado caçar o Senhor, irmãos. Sabe? Caçadores de Deus. Nós temos que ser caçadores de Deus, assim, buscar a presença dEle. Porque a presença dEle que vai nos enriquecer, que vai nos dar direção. E quando Deus usar alguém, irmão, se for Deus mesmo, Ele não vai deixar você enganar. Porque hoje tem muitos ventos de profecia por aí, doutrinas falsas, de demônios. Nós temos que tomar muito cuidado. Essas pessoas aqui estavam acostumadas, irmãos, com os sinais e prodígios que o Senhor estava fazendo. Mas quando Ele começou a falar para eles da palavra que Ele era o pão da vida, irmãos, aí eles começaram a escarnecer. Eles começaram a falar um para o outro assim: esse aí é o filho de José e Maria. Está falando agora que ele é o pão vivo que desceu do céu. O pão, os nossos pais comeram lá no deserto, né? Mas Jesus falou para eles: o pão que os seus pais comeram lá no deserto, eles morreram. Mas o pão que eu vou dar
para vocês. Esse pão não vai matar vocês, mas ele vai dar vida para vocês. Aleluia. O sangue meu vai trazer vida para vocês. O meu pão ele é comida, mas o meu sangue é bebida. Aleluia. Louvado seja Deus. E começaram a ir embora. Começaram a sair de um em um. Ficou só os 12. Não era uma multidão. Não era um monte de pessoas que estavam ali, querendo só uma bênção, querendo só uma revelação, querendo só uma providência, um sinal, uma maravilha. Mas Jesus virou para os discípulos: e vocês? Vocês querem ir também? Aleluia. Glória a Deus. Por isso que nós temos que estar cheios de Deus, irmãos. Aleluia, Jesus. Porque Pedro estava cheio da presença de Deus. Ele respondeu: Senhor, para quem Deus? Tu tens a palavra de Deus. Aleluia. Quantas pessoas, irmãos, abandonando a Deus porque Deus não respondeu uma oração, abandonando a Deus porque Deus não fez do jeito que eles queriam. Meu Deus. Quantos estão indo, irmãos, embora porque não saiu do jeito que eles queriam? Irmãos, nem sempre Deus vai fazer do nosso jeito, porque o pensamento dele é maior e melhor do que o nosso. Aleluia. O caminho dele, irmãos, é muito melhor do que o nosso. Aleluia. Maior do que o nosso. Por isso vale a pena nós permanecermos. Permaneça em Cristo. Ele tem a vida eterna, ninguém mais tem. Aleluia. Porque esse pão, irmãos, aleluia, que nós estávamos aqui mencionando, muitos comeram dele, até Davi. Davi, com muitas fome que ele estava, ele comeu do pão que era consagrado aos sacerdotes, irmãos. Aleluia, ali no templo. A Bíblia diz em 1 Samuel, capítulo 21, capítulo 1, 6. A Bíblia diz que Davi vai ter com o sacerdote Aimeleque. Então o sacerdote deu o pão sagrado, irmãos. O sacerdote Aimeleque lhe deu o pão sagrado. Aleluia. Davi não podia comer segundo a lei, mas, irmãos, é o que Jesus ele falou. O que é melhor? Fazer o bem ou fazer o mal, sabe? Davi estava com fome, irmãos. Ele comeu o pão consagrado e ele não morreu. Aleluia. Porque, irmãos, porque Deus ele é misericordioso. Aleluia. Ele viu a necessidade do servo dele. Davi não foi lá para afrontar Deus, porque ele conhecia o Deus que ele servia. Mas ele foi abençoado pelo sacerdote Aimeleque, que abençoou ele com alguns pães, não tinha mais nada ali para comer. Aleluia. Os levitas, irmãos, eles preparavam a mesa da proposição. Números 4, versículo 7. Diz assim: também sobre a mesa da preposição estenderam um pano azul, e sobre ela foram os pratos e os seus incensários, e as taças e as escudelas. Também o pão contínuo estará sobre a mesa. Aleluia. Aqui, irmãos, era o dever dos levitas
preparar a mesa da proposição ali no templo, na época em que Salomão, aqueles reis foram levantados, eram os levitas que tinham essa incumbência de servir. Então o levita nada mais é do que um servo na casa do Senhor naquele tempo. Ele servia ao Senhor ali no templo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Já estou terminando, irmão. Aleluia. Mateus capítulo 4, versículo 4, irmão. Isso aqui é uma palavra que nós precisamos muito dela também. O pão que eles comeram, irmãos, não saciou a alma deles para a eternidade. O pão da proposição era um pão consagrado diante do altar, que era somente os sacerdotes que comiam, né? E a Bíblia diz aqui em Mateus 4,4 que nós precisamos, irmãos, muito fazer isso. Aleluia. Jesus respondendo diz: está escrito, falando para o próprio Satanás, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Se nós não se alimentar desse pão da vida que é Jesus, irmãos, o próprio Deus é o nosso Jesus Cristo. Se nós não se alimentar da palavra dele, se nós não se alimentar da presença dele, nós não conseguiríamos, irmãos, caminhar na presença dele. É somente quem se alimenta dele que caminha na presença dele. Aleluia. Louvado seja Deus. Mateus 24:35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão de passar. Aleluia. Ou as minhas palavras não passarão. Aleluia. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que ali havia 2 discípulos, irmãos, a caminho de Emaús. Lá em Lucas 24:19 diz assim: e ele lhes perguntou quais, e eles lhe disseram: as que diz respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Aleluia. Glória a Deus. Eles estavam indo, irmãos, e Jesus se apresentou a eles. O que vocês estão falando aí? Eles não perceberam que era Jesus. Ele foi um mistério de Deus, irmãos. Porque é só Deus para fazer esse mistério. Porque quando você está falando dele, está ligado nele, é difícil você não sentir a presença dele. E eles não perceberam, irmãos. Eles não perceberam que era Jesus que estava indo ali junto com eles. E ele fez essa pergunta: vocês estão falando aí, era de Jesus, foi crucificado lá no Nazareno, mas já tinha ressuscitado, irmãos. Aleluia. E ele é esse pão que pregava para eles, ainda pregou para eles, ele ensinou eles ainda 40 dias. Como seria que eles não viessem desistir, não viessem perder a esperança, que eles viessem continuar comendo deste pão, irmãos. E este pão que nós vamos, e este sangue, este pão e este sangue que nós vamos participar hoje, é em memória dele. Ele deixou registrado isso. Quem comer o meu pão e beber o meu sangue, esse vai ter a vida eterna. Mesmo que morra, naquele grande dia, o dia que eu vou vir buscar a minha igreja, eu vou ressuscitar eles. Aleluia, Senhor. Eu vou pegar eles porque eles tiveram um compromisso comigo. Aleluia. Eles honraram minha palavra e eu também vou honrar a vida deles. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Eu quero deixar essa palavra no teu coração. Aleluia. Para onde iremos nós? Aleluia. Voltar para o mundo não dá mais, irmãos. O mundo está perdido, irmãos. Esse mundo está perdido. A salvação nossa é Jesus. Só Ele tem palavra de vida eterna.
O dia que você está triste, Ele te dá uma palavra, Ele te anima, Ele te alerta, Ele te fortalece. E eu creio que hoje, esse maná que nós vamos comer, esse pão da vida que nós vamos se alimentando hoje, Ele vai dar sustento para nós permanecer na presença dEle, não parar nunca mais, irmãos, porque é daqui para a glória, aleluia, é daqui para continuarmos adorando Ele lá na mansão celestial, aleluia. E eu quero deixar essa palavra no teu coração, que Deus te abençoe e que te fortaleça, que você nunca desista, mas que você persista, porque Jesus, Ele é o pão da vida, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje Ele trouxe esse pão para nós nos alimentarmos, para que nós possamos nos fortalecer nele, aleluia. Que Deus abençoe os irmãos. Abra a tua Bíblia comigo.